Se o seu bebê só dorme no peito, mamando, no colo ou balançando sendo ninado e acorda várias vezes durante a noite, talvez você esteja reforçando exatamente aquilo que te deixa exausta. E poucas pessoas explicam com clareza por que isso acontece. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos para o nosso bate-papo? E qual é o erro comum que tem acontecido nesses casos? O primeiro erro comum que tem acontecido é você sempre finalizar a hora de adormecer deixando o bebê em sono profundo, fazendo exatamente aquilo que você estava fazendo. Nisso você está reforçando o comportamento de adormecer, sendo assim, a cada vez que esse bebê vai despertar, ele não sabe outra forma de adormecer sem ser aquela mesma forma que você estava fazendo quando ele entrou no sono profundo. E isso vai se tornando uma grande bola de neve com o passar do tempo. Porque você está ensinando o bebê a simplesmente apagar ali com a sua condução. Você não está ensinando uma certa autonomia. Lembrando que quando a gente fala em autonomia, vamos conversar um pouquinho mais na frente, não é deixar o bebê sem consolo, deixar o bebê desolado. Não é isso. É ajudar esse bebê a entender qual é o mecanismo gatilho de sono dele. Porque às vezes isso parece certo na cabeça de algumas pessoas, na cabeça da maioria das mães. Porque de fato é um instinto materno, a gente quer proteger o pequenino, nós queremos deixar ele no nosso colo. E não é que isso não possa acontecer. Já já vamos falar como deve ser feito da forma mais adequada para ajudar esse bebezinho a dormir. Mas de fato é um instinto materno, de fato a gente só quer proteger. De fato a gente tem medo de deixar ou criar algum trauma naquela criança ou de deixar a criança chorando, que de fato não é para acontecer. Mas tantas vezes isso foi falado que cria-se na mãe um medo, uma necessidade de estar presente controlando cada passo do bebê, inclusive na hora de dormir. Porque isso vai dar errado em algum momento lá na frente. Primeiro, porque os bebês acordam a cada ciclo de sono, eles vão passar por uma fase de sono leve, o que vai levar a um micro despertar. E esses ciclos, eles são curtos, eles são em torno de 40 minutos até 1 hora, mais ou menos. Então, a cada ciclo de sono, esse bebê pode despertar. E esse bebê que despertou não sabe voltar a adormecer sozinho. Isso acontece com todo mundo, inclusive com os adultos. Como ele não sabe dormir sozinho porque ele não foi ensinado, ele vai precisar exatamente da mesma coisa que foi feita para ele adormecer antes e que depende de você. Assim, nós temos uma mãe exausta, nós teremos um bebê que fragmenta o sono e que também pode atrapalhar o próprio desenvolvimento dele, e nós teremos uma família que vai entrar numa fase caótica muito brevemente. Não é que o bebê dorme mal, é que ele foi condicionado assim e nós podemos ajustar isso. Sim, podemos ajustar. O que fazer para melhorar essa fase do sono do bebê? Ponto 1. Bebês precisam de previsibilidade do sono também. Criança, de forma geral, gosta muito de previsibilidade. Prefere que as coisas aconteçam sempre numa mesma rotina. Crianças que têm ausência de rotina, ou seja, uma situação caótica, inclusive bebês, cada dia é um dia diferente do outro, cada dia funciona de uma forma, não tem ciclo, não tem rotina, não tem regularidade, se torna um bebê ou uma criança estressado. No que diz respeito ao sono do bebê, a mesma coisa acontece. Então, se o seu bebê não tem um ritual de sono, e aqui a gente está falando sobre rituais de sono, o ritual de sono é o que vai trazer para esse bebê a previsibilidade de que é o momento de dormir. Esse ritual é você que cria. Então pode ser um banho, pode ser colocar um pijama, depois cantar uma música, de preferência a mesma música. Depois pode fazer um colo, pode botar para ninar, pode até botar no peito, inclusive deve para esse bebê mamar de uma forma adequada. E aqui eu criei o ritualzinho que eu vou repetir todos os dias, da mesma forma, na mesma sequência, igualzinho, para ele entender que aquele é o gatilho dele de sono e que é o momento de dormir. Esse ritual ele é muito importante, principalmente quando o bebê está pequenininho, mas quando você já perdeu tempo, esse bebê já está um pouco mais velho e você também precisa ensinar, esse ritual precisa ser um pouco mais robusto. Então você precisa inserir mais passos ali para essa criança entender que é a hora de dormir. Mas aqui um detalhe importante. Geralmente, o último passo desse ritual é a mamada.
Mas esse bebê não pode ser colocado em sono profundo com o peito na boca dele, ou seja, mamando. Ele não pode entrar em sono profundo nessa situação. Então ele vai começar a mamar, ele vai ficar meio sonolento e na feita que ele está sonolento, você retira ele do peito ou retira ele do colo ou para de balançar e coloca ele no lugarzinho onde ele vai dormir. Ainda sonolento, um sono leve, mas não dormindo profundamente, para que ele entenda que mudou ali o ambiente, que é hora de dormir, mas eu não estou fazendo sucção, não estou sendo balançado, não estou no colo, estou no meu lugarzinho ali de dormir. E assim ele vai criando progressivamente o entendimento que aquele é o ritual de sono dele e que ele não precisa voltar a mamar todas as vezes que ele acordar, porque ele está num ambiente seguro, ele consegue emendar um ciclo. O outro ponto que a gente tem que ficar atento é não intervir imediatamente a qualquer ruído. Lembra que o bebê passa por fases de sono leve? Então ele entra no sono leve, ele vai se mexer, ele vai ficar agitado, ele vai chutar, ele pode fazer uns grunhidos, uns barulhinhos na voz, pode até resmungar um pouquinho, mas ele ainda não acordou. Se você vai intervir, pega nele, tenta mexer nele, ele vai acordar. Então dá um tempo antes, observa, analisa, espera, dá uma chance para o bebê tentar conseguir voltar a dormir. Conseguiu, legal. Não conseguiu, realmente acordou e tá chorando? Aí você pega. Aí você refaz aquele procedimento e coloca esse bebê de novo no lugarzinho dele, ainda sonolento, mas não dormindo em sono profundo. Ensinar a dormir não é abandonar, é dar autonomia para aquela criança sem abandonar. Você tá juntinho ali participando do processo de aprendizagem. Se você continua fazendo tudo sempre do mesmo jeito, o resultado final vai ser o mesmo resultado que você estava tendo antes. Se você já consegue modificar e utilizar esse passo a passo, essas dicas que estão presentes aqui nesse vídeo, logo, daqui a algum tempo, você vai conseguir fazer com que esse bebê melhore o seu padrão de sono. Não, não é uma fase, é um padrão que está sendo criado e que pode ser desconstruído sim. Você não vai abandonar esse bebê, você vai participar do processo de orientação, ajudando ele a dormir, estando junto com ele, mas de uma forma que seja mais saudável, tanto para a mãe, quanto para a família, quanto para o principal, que é o bebê, para que ele se desenvolva de uma forma muito saudável e rica. Você entendeu até aqui? Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo nos comentários. Eu sempre dou uma lida nos comentários. Eu gosto de participar, gosto de trazer vídeos novos com base nas perguntas de vocês. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita e se inscreve. Eu sou a doutora Bianca Caluffi, pediatra, e aqui nesse canal nós falamos sobre maternidade, amamentação, pediatria de forma geral. Até o nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau!